Telecast de História, o número 1 da nova temporada. Vamos que vamos. Você que sobreviveu a 2020, vamos para 2021, o primeiro mês desse 2021. Telecast voltando. Eu sou o professor Capivara e comigo aqui na bancada, mas à distância, com vocês, professor Júlio César. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Quem disse que 2020 acabou? Estamos aqui no dia 57 de dezembro de 2020. Muito bom, muito bom. E aí vem desgraça news, né? Vamos lá. Bom, cai ou não cai? Governo, cai ou não cai, Júlio? O que você acha? O que você pensa sobre essa impeachment ou não impeachment? Apesar de ser favorável ao impeachment, eu acredito que não cai agora. Tá? O governo já caiu quando assumiu, na verdade, né? O problema são as máscaras que não caem de uma vez dentro aí do Congresso brasileiro, que é tão vergonhoso quanto o governo, né? Principalmente porque a palhaçada começa com aquela bandidagem das fake news, que elegeu um Congresso com um partido microscópico, insignificante, chamado PSL, que mantém uma bancada muito grande no parlamento. Então, até conseguir aí a maioria na Câmara para colocar o Bolsonaro corrido de lá, se bem que saindo o Bolsonaro entra o Mourão, né? Pois é, e é isso mesmo que alguns analistas têm dito, né? Que se tirar o Bolsonaro, vem Mourão e a coisa não vai mudar significativamente. Agora, uma coisa assim é certa, né? A presença do Bolsonaro e os recursos de poder que ele tem enquanto for presidente, barrando investigações, nomeando cargos, alterando normatizações, regulamentações, isso já é grave. Então, eu discordo veemente daqueles políticos que pensam, não, vamos deixar ele derreter sozinho até a época da eleição. Se tiver eleição, no jeito que a gente está caminhando, né? Então isso é uma questão assim urgente, né? E depois a gente vê. Agora, uma coisa é certa, né? O Mourão tem muito menos carisma, né? Muito menos capital político do que o Bolsonaro tinha. Apesar de toda a rejeição, o Bolsonaro foi o discurso do antipetismo, né? O Mourão tem tanto carisma quanto um boné. Bom dia! Boa tarde! Bom dia. Acho que é o melhor sucesso dele é o bom dia. Que carisma, né? Um general. Primeiro que nós deveríamos abolir a palavra general do vocabulário das Forças Armadas, né? Para mim, um general, ele é um cara que deveria se destacar em campo de batalha, né? E não academicamente, porque nós temos general de cadeira, general de sofá. Né? Não tem um general assim que tenha participado de algum evento militar que seja no mínimo significante. Aliás, né, durante o próprio período da ditadura civil-militar, havia muito preconceito dos oficiais da ativa naquele contexto em relação aos pracinhas, em relação aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, até mesmo o ex-combatente Castelo Branco, né, que foi o primeiro lá dos generais da ditadura, até hoje, né, sabemos que havia muita oposição interna da linha dura em relação ao Castelo Branco. Não, e antes fosse, vamos pensar do lado menos pior da ditadura civil-militar, né? O Castelo Branco era um acadêmico de fato, não era somente um militar da ativa que foi até a Segunda Guerra, lutou, já, logicamente, laureado por alguns mosquito da porra, né? Espero que não seja, espero que seja um mosquito do matinho, um mosquito da caixa de areia dos gatos e não o mosquito da porra. Eu voltei, né? Para quem tava com saudade, voltei com todo o meu jargão, né? E minha espontaneidade. Meio educado nas melhores estrebarias de Paris. Praticamente. Então, o Castelo Branco, ele era um acadêmico, já tinha lutado na Segunda Guerra, era intelectual do Exército, tinha livro publicado. Amigo da Raquel de Queiroz. Era um cara que destoava daquela corja de ignorante e energúmenos que acabaram tomando posse depois, né? E até fica bem mal explicada a morte do Castelo Branco, né?
daquele avião que foi, Um avião. que foi alvejado e erraram o alvo. Até hoje, Capivara, eu queria saber qual era o alvo. Então, aquela aeronave da Força Aérea que atingiu o avião que levava o ex-ditador Castelo Branco, né? Não quero chamar de presidente nem a pau, né? Mas enfim, aquela aeronave da FAB que atingiu o avião, derrubou o avião, mas o piloto ejetou e sobreviveu, né? O Geneton Moraes Neto, o jornalista que cuida muito de história do Brasil, que tem um livro chamado Dossiê Brasil, um livro muito bom, diga-se de passagem, divertido, gostoso de ler. O Geneton, ele fala que ele deixa no ar aquilo, né? De todas as implicações, porque o Castelo Branco sempre foi um defensor de que a ditadura civil militar tinha que acabar logo, né, entregar de volta o governo para os civis e assim por diante, né, do alto de toda a democracia dele, o Castelo Branco conseguia ser melhor do que toda aquela ralé, né, da linha dura. E pensar que toda aquela moçadinha, né, veio do movimento tenentista e defendia, chega a ser cômico, né? Defendia a democracia, defendia a anticorrupção, nossa, bolsominions dos anos 20. É, isso mesmo. E assim, longe de ser, né, um movimento tenentista, um movimento democrático, né, ele era um movimento anti-oligarquias, mas ele defendia uma centralização do poder que de fato aconteceu quando eles botaram Getúlio no poder. E assim, lembrando que o capitão que datilografou o Plano Cohen, lá em 37, né, é um cara que depois general foi o primeiro que colocou os blindados, né, para fazer o golpe civil militar em 64, né, o Olímpio Mourão Filho, e que eu pesquisei, não tem parentesco nenhum com o Hamilton Mourão, até onde eu pesquisei. Não tem. Eu já fui atrás também. O historiador é tudo chato igual. Não, fui já atrás. Quero saber se tem ou não tem. Se tiver, não que valha a pena minha opinião para alguma coisa, né? Mas que eu vou dar os meus pitacos, eu vou. Com certeza, né? Porra, não, palhaçado. Bom, e lembrando, né, que já que estamos falando de ditadura civil-militar, essa linha dura que fez oposição interna, que foi conspiradora e tal, é a linha dura que promoveu atentados na década de 80, da qual, né, o atual ocupante do cargo máximo do Planalto era um capitão na época envolvido com os atentados e foi denunciado por isso. Essa semana, inclusive, rodou aí a informação de um oficial chamando a atenção do então capitão Bolsonaro de que exemplo tinha que vir de casa e que fosse bom que ele cuidasse da esposa por onde ela anda e que motéis ela frequentava e que ele não tinha autorização para representar a classe dos militares. Agora que eu estava escutando aí um certo... posso citar o nome do cara? Só se for daqueles bem mala. O Flávio Giraldelli. O Paulo Giraldelli, alguma coisa assim. Sim. Tem um canal no YouTube. Não guardo nomes dessas figuras aí ilustres, meramente desconhecidas. Mas ele chamou o Bolsonaro com um termo que eu achei no mínimo curioso. Tem censura nesse canal? Não tem. Se tiver, a gente edita depois para os caras daquela plataforma vermelha, né, que não é o RedTube, não censurarem a gente, não classificar a gente como 18 anos, mas pode tocar o barco. Tá. Chamou o nosso simpático jumento da presidência de bumbum guloso. E com uma tal autoridade que eu falei... já desconfiava, né? Mas, especialmente porque os filhos dele, se você parar para pensar, não tem muitos traços genéticos dele, né? É verdade, é verdade. Embora sejam parecidos entre si, não são parecidos com ele, né? É verdade. Pode ser que sejam todos filhos do mesmo pai, mas enfim. Bom, fofocas da história. Filhos de mães diferentes, né? Verdade. Isso que é o mais assustador. Eu acho que ele trocou de esposa, mas as esposas não trocaram o reprodutor. Boa. É um negócio de fidelidade. Isso sim que é fidelidade. Júlio, esta semana na história, 25 de janeiro de 750, Batalha de Abás, né? Na Batalha de Abás, o califado de Omíadas, né, superado, né, pelo califado dos Abássidas.
Isso no ano 750. Quanto tempo faz isso? Anteontem. Anteontem. Não, e é um barato que você vê as pessoas dizendo porque o mundo islâmico, a civilização cristã ocidental está sendo ameaçada pelo mundo islâmico. Esse mundo islâmico que faz parte da nossa base cultural, que veio diretamente lá da Península Ibérica. O pessoal só gosta de mulher e tem essa tendência heterossexual graças aos muçulmanos. Caso contrário, se fosse pela Igreja Católica, a humanidade já tinha acabado. Você que está ouvindo tudo isso, você que está indignado com o Júlio, você pode escrever nos comentários aí, não deixe de marcar, né, o sininho para você sempre poder falar mal da gente quando a gente entrar aqui nas nossas lives, quando a gente entrar nos nossos vídeos. E assim, seja educado. Menos com o Júlio. Com o Júlio pode descer o cacete. Mas seja educado, senão a gente vai banir você se você for da turma dos malucos. Mas enfim, não deixe de fazer seus comentários lá, democraticamente autorizados. E olha que para me xingar... vai ter serviço, viu? Porque isso daí não vai se ofender tão fácil, não. Não, e outra que eu não tenho limites. É verdade, é verdade. Nunca teve. Nunca tive. Ainda 25 de janeiro de 1890, é assinado o Tratado de Montevidéu, que foi um tratado, né, prévio, que praticamente aí estava resolvendo a famosa questão de Palmas entre Brasil e Argentina. Resolveu pra caramba. Muito, né? Guerra depois disso aí. O Quintino Bocaiúva, que era o diplomata brasileiro, ele tinha negociado com os argentinos e concedeu um pedaço de Santa Catarina, aquele interiorzão lá de Santa Catarina, sabe? Abelardo Luz, lá pro interior de Santa Catarina. Tinha passado aquela área para os argentinos. Só que quando veio o tratado para o Brasil, o Congresso Nacional falou: não cedemos absolutamente nada. Nós queremos o fiofó lá de Santa Catarina e Paraná na nossa fronteira. É bem legal, né? Um assunto muito massa e assim, desmistifica aquela coisa, né, de que foi o Brasil colônia na época do Tratado de Madrid que fez esse país enorme e tal, né? Na verdade isso foi discutido muito mais no Império e no início da República no Brasil. Aí tem outra, né? Quem que era o presidente nessa época? 1891, era o Marechal Deodoro da Fonseca passando a bola para o Marechal Floriano Peixoto. Tá na cara que ele ia fazer ia liberar o negócio, né? O Marechal lutou na Guerra do Paraguai, tanto um como o outro. Tendo a Argentina como aliado picareta, né? Aliado que não ajudou em absolutamente quase nada na Guerra do Paraguai. Tá certo que eles iam liberar um espaço territorial nosso para os argentinos. Até porque ali, né, lembrando a geografia da região, aquilo ali dá acesso a alguns rios, né, importante Rio Iguaçu, que daria navegação para os argentinos. E outra, meu suave cabrito, pônei que está me ouvindo agora, é necessário lembrar que em 1891 não existia avião. Tá? Então era necessário que se tivesse algum tipo de navegação comercial, fosse via rios. Né, para desembocar na Bacia do Prata e de lá partir as nossas bagulheiras toda para a Europa. Aliás, né, aí tem a origem, né, da Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, como o pessoal costuma chamar também. Aí que está a motivação, né? Muita gente fala ali daquele miolo de acesso ao Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, hoje Mato Grosso, naquela época, somente pelos rios, né? Aliás, a primeira estrada chegando ao Mato Grosso foi aberta durante a guerra, durante a campanha da Guerra do Paraguai. Mas essa questão agora me lembrou uma coisa, né? Atenção, você que é de Clevelândia. Você que é de Clevelândia, o nosso único, né, espectador de Clevelândia. Quando o Congresso Nacional não aceitou o Tratado de Montevidéu, aí, é claro, foi feita uma arbitragem internacional, que não foi por um árbitro da FIFA. Daí foi chamado o presidente dos Estados Unidos, que era um país muito comprador do nosso café, imagine que não ia dar ganho de causa para o Brasil, e o Grover Cleveland deu ganho de causa para o Brasil nessa situação. E foi aí que surgiu o município aqui no Paraná de Clevelândia. Você que é de Clevelândia, esta é a sua história. E além do que, o pessoal de Clevelândia teve a pachorra de convidar o presidente norte-americano para participar da solenidade de inauguração da cidade. Óbvio que ele veio.
Tem um detalhe dessa história, Júlio, da questão de Palmas, que nunca me sai na cabeça. O ministro da Argentina, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, era o Zeballos. E do Brasil, o nosso, né, o José Maria Paranho Júnior, o Barão. O Barão do Rio Branco. Isso. E aí, na negociação, o que o governo brasileiro faz? O governo brasileiro compra 3 encoraçados. Encoraçado Minas Gerais, um estado que não tem mar, mas tinha um encoraçado com o nome dele. O encoraçado São Paulo e o encoraçado Rio de Janeiro, que a gente não chegou nem a receber, porque daí o encoraçado deixou de ser uma arma, né, adequada para a guerra por conta, né, dos submarinos. Mas enfim. Aí o Brasil compra esses 3 encoraçados. Um encoraçado desse podia ter a capacidade de destruir toda a marinha chilena e argentina numa cacetada só. Então veja só, eu me armo até os dentes e daí convido você para assinar um tratado comigo. Né? Coisa, né? Primeiro come o c... depois chama para jantar. Ó, a tarja vermelha. Já comigo. O que tem aí? 26 de janeiro de 1500, descobrimento do Brasil. Como assim? Melo Pacheco Pereira chegou na porra lá do Rio Amazonas. Na verdade, 1500, né, é o Vicente Ianês Pinzon, que chegou no Cabo São Agostinho, em Pernambuco. O ano passado eu fui para Pernambuco. O pessoal lá pira nesse negócio de quem descobriu o Brasil e fala um Pinzon, né? Sempre é Pinzon, né? O Cabo Santo Agostinho foi aqui que Pinzon primeiramente chegou. Por quê? Porque o Cabral, ele só chega aqui em abril de 1500, né? Há dúvidas, inclusive, se é dia 21 ou 22. A carta não deixa muito claro qual dos 2 dias é. A gente homologou 22 para não encavalar com Tiradentes para dar outro feriado, mas não colou. Aí... O caminho estava bêbado. O Pinzon, né, que chegou aqui em janeiro, ele foi até Pernambuco e tal, chegou a avistar terras ao sul, mas não avançou. Mas enfim, né, Vicente Ianês Pinzon a serviço da Espanha, né, aqui em 26 de janeiro de 1500. 27 de janeiro. Olha que o Pinzon, ele fez parte da expedição do Colombo. Sim. 8 Era anos antes. experiente navegador. Deu um quebra-pau com o Colombo na expedição, porque na verdade era ele que navegava. O Colombo nunca tinha pego uma nau sequer na vida, né? E aí o Pinzon é que fez o trabalho, o trajeto, o trabalho sujo da parada. É verdade. O Pinzon, aliás, né, ele veio com um sobrinho dele, que veio 2 semanas depois dele, e também fez o mesmo percurso aqui no Brasil. Então é uma história assim, né, de navegação que os nossos livros de história não comentam, porque senão você desconstrói, né, aquela imagem romântica da data da chegada de Cabral ao Brasil. Mas enfim, né, por falar em datas românticas e nacionalismos exagerados, ano que vem, 2022, bicentenário da independência do Brasil, lá vamos nós de novo, né? Vai ser aquela encheção de saco, aquela rasgação de cedo. Isso se a gente conseguir sair de 2020, né? Isso se a gente não acabar preso, exilado, refugiado, alguma coisa assim, né? Por conta, né, de perseguições políticas. O bom é que dá para pedir, né? Refúgio em algum país, né? Por conta da perseguição, né? Por ideias e assim por diante. Eu já pedi meu asilo político. Para onde? Para Bermudas. Boa. Eu já comprei algumas aqui, ó. Estou fazendo aí livre comércio com as Bermudas. Vai vestido a caráter. 27 de janeiro de 1980, o caso Canadian Caper. O que é esse caso Canadian Caper? É o caso que aparece no filme Argo. Você que é velho que nem a gente e assistiu esse filme, bacana, o caso do Irã. Revolução Islâmica pegando fogo, invasão à embaixada norte-americana em Teherã. O Shah Reza Pahlavi não estava lá, né? Faltou, na questão do filme, assim, faltou meio que ficar bem claro isso, né? De que o Shah já tinha sido derrubado do governo e que o Irã já tinha virado terra de ninguém. Aquele dia a dia ali, estava todo mundo comendo tudo de todo mundo, com direito a colocar aí um quibe cru na cabeça da galera. Aí o filme que foi dirigido pelo Batman. Sim, o Batman que dirigiu. Você que tá pensando assim, puta, os dois estão mais loucos que o Batman. O Batman é o Ben Affleck, seu imbecil. Os caras estavam achando ainda que era o Michael Keaton. O Christian Bale que dirigiu o Batman. Agora, sério, Batman é uma porqueira, né?
O cara é um rico bilionário e ele resolve usar toda a grana dele para conseguir mobilizar e bater nos criminosos, né? Não, usar instituições e recuperar a sociedade. Não, não, vou bater em criminosos na noite porque eu sou um maluco, né? Eu sou um doente mental. Com respeito a todos os doentes mentais, o Batman, né? Meu Deus do céu, né? O único que faz sentido na história é o Coringa, para falar bem a verdade. O Coringa tá aqui, ó, inclusive. Opa, mais uma tatuagem. Lá vamos nós. Ó, o Coringa aqui. O Homem Gibi. Que o sonho do João Dória é ser o Batman. Bom, os vídeos que ele faz eu já estou de saco cheio, né? Muito obrigado nos últimos anos, mas eu não aceito. Eu não aguento mais ver piroca de político. Os caras vazam nudes direto. Essa semana foi o Magno Malta, que vazou um nude com a piroca dele. Sem falar os casos com o Dória, antigamente. Cara, haja paciência. E hoje é um dia assustador, né? Porque hoje quem está lançando um livro é o Cunha, o Eduardo Cunha, lembra dele, né? Aquela figura. Uhum. Apanha de mulher, apanhou de uma senhora no aeroporto uma vez. O Eduardo Cunha está lançando um livro sobre os bastidores, né, do impeachment contra a Dilma, e que ele está lá, né, falando mal de todo mundo, menos do candidato a presidente da Câmara dos Deputados que o Bolsonaro apoia. Palhaçada, né? O cara tá preso e quer ser protagonista ainda. Mas ele é protagonista. Só não vê quem não quer. Ele acusa o Temer de ser o articulador da traição, e não ele, como ele foi sempre dito como traidor, né? Cunha sendo Cunha. Como é que você vai confiar em alguém que tem o nome que começa com cu? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como, é sujo. 29 de janeiro de 1850, Henry Clay apresenta o Compromisso de 1850 ao Congresso dos Estados Unidos. O Compromisso Clay, ou Compromisso de 1850, que dá origem, portanto, ao Acordo de Áreas Escravistas e Não Escravistas nos Estados Unidos. A patetice no ar, né? Vamos falar bem da real. Faz-se um acordo em 1850 para determinar qual área pode, qual área não pode. Não dá 10 anos, entra o país em guerra civil por causa do quê? Justamente por causa da escravidão e da questão econômica do protecionismo. Exatamente. Ou seja, a picaretagem não é uma exclusividade nossa, né? Nós copiamos os americanos em tudo, inclusive na picaretagem. Inclusive é o início lá do livro do José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, em que ele fala, existem dois conceitos de liberdade. A liberdade, né, enquanto indivíduo, né, e a liberdade enquanto coletividade. A gente pegou essa do indivíduo. Então, sim, eu sou livre, mas eu não quero que a minha propriedade seja livre, porque ele é minha propriedade antes de ser um humano. Então, é absurdo isso, né? Essa questão aí... Vai de encontro com a tendência liberal nossa no século XIX, composto o Partido Liberal por só latifundiário e escravista. Sim. Sim, é a defesa, né, do liberalismo político e econômico como única lógica de funcionamento da sociedade, que transforma trabalho, terra e dinheiro em mercadoria, né, o fetiche da mercadoria. E ainda temos a pachorra de ter que aceitar que as leis de abolição foram assinadas por políticos conservadores. É a coisa que mais embanana a cabeça do candidato aí quando vai fazer vestibular. E o curioso, né, é que, assim, do jeito que ela é ensinada, parece uma evolução, né? 1840 e 50 veio a Lei Eusébio de Queiroz, aí 71, Lentre Livre, parece uma escadinha, é um freio de mão puxado, né? Porque a ideia de uma abolição já estava muito amadurecida em vários setores da sociedade. Não, e outra, né, a situação era tão emblemática na época que o nosso simpaticíssimo imperador Dom Pedro II, ele era abolicionista, não tem como negar isso. Ele herdou isso do pai dele, que por sua vez já tinha a cabeça feita pelo Zé Bonifácio, também era abolicionista, né? E aí o que acontece? Ele tem que dar um jeito de convencer o Congresso, o parlamento brasileiro, a aprovar leis que travassem a escravidão. Como é que convence um bando de latifundiário escravista a ir contra a escravidão? E manter o governo ao mesmo tempo. Exato.
e governar ao mesmo tempo, o que também já desmancha aquela tese de que o Império Brasileiro era uma monarquia absoluta. Uhum, sim. Né? É a rasteira naquela galera lá que tenta denegrir o nosso passado monarquista de forma torpe, né? Falando bonito, hein? Chique, hein? Estudei hoje essa palavra. De maneira torpe, para quê? Para só justificar aquele golpe retardado dos republicanos de colocar uma república que nunca funcionou aqui nessa jossa, né? E o imperador ele vai trabalhando aos poucos no Congresso, mexendo com o bolso da galera. Ou seja, trava o tráfico. Ou seja, não vem mais escravo da África. Mas antes que o príncipe Dom Bertrand entre em contato com a gente para fazer uma participação especial por causa dessa fala do Júlio agora, nós vamos destruí-lo, nem chega perto. Desculpa, eu sei que você gosta. Mas é isso. Pedro II, Bertrand e os demais membros da família imperial, cara... Palhaçada, hein? Acho que o DNA ficou do Conde D ali, viu? Muito bem, aí gravamos aí essa semana na história, Júlio. Valeu, pessoal, que vocês ficaram aí até o final do vídeo. Até semana que vem com mais um Telecast de História. Tchau, tchau. Depois de um bate-papo animado, agora você que já ouviu, chegou até aqui, curta o nosso canal, ative o seu sininho de notificações para ficar ligado nas próximas postagens e tenha um bom dia para quem é de bom dia, uma boa tarde para quem é de boa tarde, uma boa noite para quem é de boa noite.